A gente começa o programa já ao vivo, trazendo dados atualizados, informações atualizadas do caso do sargento Alexandro Farias Barros Santos, de 50 anos. Ele foi assassinado no Jacintinho na última quarta-feira. Vamos ao vivo com o Alan Garcia, porque aconteceu agora há pouco, uma coletiva de imprensa, exatamente para falar detalhes do crime e também como está a investigação desse crime que teve um PM assassinado. Boa noite, Alan. Acabou já a coletiva? Oi, Edson, acabou. Ela começou por volta das 5h10 da tarde, durou aproximadamente uns 30, 40 minutos. E nessa coletiva, um delegado que acompanha essa investigação, que está buscando todas as informações, trouxe detalhes importantes sobre o caso do sargento. Ele já trouxe a informação. A primeira informação é a seguinte, que passou para um latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte. Por quê? Porque, segundo as investigações, esse grupo de bandidos é especializado no roubo de veículos. Eles estavam ali em busca de um carro, eles queriam roubar o carro que estava com o sargento. O sargento estava naquele dia fazendo corrida por um aplicativo de passageiro. Só que, outro detalhe importante, na verdade, quem dirigia aquele carro, que trabalhava para o aplicativo, era o filho do sargento. Mas, naquele dia, era o sargento que estava dirigindo. Portanto, os bandidos envolveram um taxista para que o taxista fizesse o percurso com eles em busca de um carro. Quando chegaram em um determinado local, pararam o veículo do sargento para poder roubar. E foi exatamente nesse momento que trocaram tiros e, infelizmente, o sargento acabou sendo assassinado. Segundo o delegado, já é um grupo que costuma fazer esse tipo de abordagem, costuma fazer esse tipo de crime, que é roubar o carro das pessoas que estão pelas ruas da cidade. Só que, nesse caso, não contavam com a vítima, que era um policial, estava armado, revidou para tentar se proteger e houve essa troca de tiros. Outra informação importante é que existe esse taxista envolvido, que foi a primeira pessoa e única até agora a ser presa e confessou o crime, todo o envolvimento, que receberia uma quantia em dinheiro para poder fazer esse trabalho de motorista, digamos assim, e agora existem outras 4 pessoas foragidas. 4 pessoas que a polícia está em busca neste momento para prendê-las, algumas já identificadas. Nós acompanhamos a coletiva que aconteceu aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas e agora a gente vai ouvir um trecho que traz detalhes, o trecho do delegado trazendo detalhes dessa investigação, do crime e o que acontece daqui para frente. Vamos ouvir. Um agente de segurança pública que estava trabalhando no momento como motorista de aplicativo. Eu vou pedir só uma correçãozinha para corrigir, só um momento para corrigir o secretário, porque, secretário, as investigações apontaram que não foi homicídio. Sim. Que foi um latrocínio. Que o crime aconteceu, ele não era vítima por ser agente de segurança pública ou por qualquer outro problema pessoal que ele pudesse ter. O crime aconteceu simplesmente porque os seus autores estavam intentando roubar carros. De forma aleatória, eles saíram na rua à procura de uma vítima. Viram o carro do sargento, o perseguiram e, infelizmente, durante a abordagem, o sargento bravamente tentou reagir, mas foi atingido com um tiro e faleceu ainda no local. O táxi que deu apoio aos executores, ele foi identificado, graças também ao apoio da população e da investigação da equipe de inteligência da SSP. O carro foi identificado, foi localizado, o motorista do carro foi preso ontem, confessou participação no crime, disse que ganharia R$200 para levar 3 indivíduos para a rua à procura de uma vítima para roubar carros, e disse que deu errado, o crime deu errado, eles
acabaram matando uma das vítimas. Depois abandonaram o veículo atrás da Braskem e cada um seguiu o seu rumo. Além do indivíduo preso, nós temos já um plenamente identificado, qualificado. Outro nós temos o apelido e uma fotografia, e outros 2 ainda estão sendo identificados. Informações importantes, até porque quando existe o envolvimento de um policial militar em um crime e ele acaba sendo assassinado, diversas especulações, boatos surgem, como se ele pudesse ter um envolvimento naquele crime, algum problema fora da corporação, mas a investigação da Polícia Civil trouxe essa informação importante de que o sargento não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime que pudesse motivar o assassinato dele. Também é um grupo que sempre está em busca de carros aleatórios, ou seja, não era porque era o carro do policial e por isso eles estariam ali em busca daquele veículo. E sim, escolheram e somente no momento, Edson, em que abordaram, que tentaram pegar o carro, que o sargento revidou, eles perceberam que se tratava de um policial militar. Como disse o delegado, a Secretaria de Segurança Pública está na busca dessas outras 4 pessoas envolvidas, inclusive o mandante, a pessoa que organizou, que traçou toda a estratégia, que não participou no momento do assalto, nem da morte do policial militar, uma informação que o delegado trouxe, a pessoa que pensou, que arquitetou todo o roubo que acabou com a morte do policial militar. Ele não estava presente no momento do assassinato, mas é também uma das pessoas foragidas e que a polícia está na busca. Ou seja, existe uma pessoa presa, é um taxista que deu fuga, que ajudou os criminosos a irem atrás de um carro. E agora existem outras 4 pessoas que a polícia já sabe quem são elas, falta somente prendê-las. A gente vai acompanhando essa história e assim que cada um for sendo preso, a gente também vai informando aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que estão sempre acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouco eu volto, Edson, trazendo informações sobre a fuga daquele homem lá no IML. Também informações trazidas por uma outra delegada. Daqui a pouco eu volto trazendo detalhes sobre essa história. Até já. Perfeito, Alan, até já. Só queria tirar uma dúvida com você, acompanhou também a coletiva, né? O Alan pode voltar comigo? Porque na entrevista coletiva, eles falaram sobre a dinâmica, os envolvidos e etc. Mas se falou, por exemplo, por que o corpo estava num lugar e o carro foi encontrado em outro local, ou seja, a troca de tiros, o policial chegou a sair do carro, é isso? E os criminosos roubaram de fato o carro? Teve esse detalhe ou não foi explicado na coletiva? O delegado ele disse o seguinte, que o caso aconteceu em um determinado ponto, houve aquela troca de tiros porque o policial ele estava armado, como permite estar armado, né? Naquela troca de tiros, o policial morreu no local onde aconteceu, né? Onde ele foi abordado pelos criminosos, e assim que eles perceberam que se tratava do policial, o policial já estava morto, decidiram levar o carro dele ali para a região do Trapiche, né, onde fica a Braskem, naquela região onde já é de costume, a gente que trabalha, né, sempre trazendo esse tipo de informação, o pessoal da investigação da Polícia Civil, os policiais militares também, já estão acostumados. A gente, sempre que acontece algo nessa região aqui de baixo, a gente sempre suspeita que algo seja, que a prova do crime ou o corpo da vítima sejam levados para essa região, que é uma região de muita mata, para quem conhece aquela região ali da Lagoa, né? Então, é uma região deserta, tem pouca iluminação, então é fácil de passar por ali e não ser, né, identificado, não se perceber a passagem de alguém. Então, por isso, ao perceberem que a vítima estava morta, ao perceberem, identificarem que era um policial militar, eles decidiram, se livrarem, né, das provas. Mas, claro, né, simplesmente deixar o carro lá, o corpo do policial ficou em outro local, mas exatamente uma tentativa de se livrarem do veículo, uma tentativa de tentar dificultar a investigação da Polícia Civil. Mas
a investigação, os investigadores já sabem quem são as pessoas. O taxista trouxe todas as informações. Foi uma informação importante que o delegado trouxe no momento em que o taxista confessou, é o momento em que ele vê que não tem mais para onde sair. Realmente fui pego, estou preso, a polícia sabe de tudo e aí ele abriu o jogo. Tanto é que, antes de ser preso, ele conversou com um policial civil, informalmente. Mas aí é claro, um policial civil ele não poderia jamais deixar que essa informação, por mais que de maneira informal, pudesse ser abafada. E aí ficou fácil acontecer a prisão do taxista e, com a prisão dele, o delegado colher mais informações e, por isso, chegar nas outras 4 pessoas. Agora, realmente, eles com certeza estão em fuga, cada um para um lugar para tentar dificultar ainda mais, mas a polícia está atrás de todos eles. Vamos acompanhar, vamos ver o que é que acontece daqui para frente. Volto com você. Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Alan Garcia, ao vivo, acompanhou a entrevista coletiva. Nossos sentimentos aos familiares, inclusive muitos companheiros de trabalho, dizem que o sargento Barros era muito querido na corporação, não tinha nada que o desabonasse. Então, de fato, aconteceu foi porque ele estava trabalhando, inclusive nesse período, quem costumava trabalhar era o filho dele, como motorista por aplicativo. Infelizmente, ontem, quarta-feira, aliás, ele saiu para fazer as corridas, inclusive talvez até o nome no aplicativo fosse do filho, e não dele. E nessa tentativa de roubo, acabou acontecendo o latrocínio, o roubo seguido de morte. Vamos acompanhar, 4 pessoas ainda estão foragidas, O taxista que deu cobertura à quadrilha está preso e relatou que mais 4 envolvidos. 3 estavam com o taxista no carro e um outro teria arquitetado o plano de assaltar e roubar, qualquer motorista aplicativo que aparecesse, tivesse oportunidade. Acabou sendo justamente o carro do PM, onde estava o PM armado, e o PM estava trabalhando na sua folga como motorista por aplicativo.